Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de álcool. Bom pessoal, aproveitando o gancho da polêmica que rolou essa semana, né, sobre essa questão do álcool. O álcool pode realmente alterar a personalidade de uma pessoa? O que é realmente que o álcool faz? A realidade é que muito pouco se sabe em relação ao mecanismo do álcool no cérebro, porque o álcool ele trabalha em dois sistemas de neurotransmissores diferentes. Então, assim, ele mexe em muita coisa ali e eu espero poder conseguir pelo menos explicar um pouquinho o que o álcool faz nesse vídeo. Então, assim, o que acontece, né? Num primeiro momento, quando a gente começa a beber, o álcool, ele dispara o sistema dopaminérgico. O que é isso, né? Ele faz com que seu cérebro libere mais dopamina dentro do seu cérebro. Só que quando a gente fala dopamina, né, os cientistas às vezes, e muito a mídia, querem associar exatamente um neurotransmissor a uma emoção, a um comportamento em si, mas não é assim que as coisas funcionam no cérebro, porque a dopamina, por exemplo, dependendo da parte do cérebro em que ela está sendo ativada, ela vai ter diferentes, ela vai ocasionar diferentes comportamentos. Um exemplo aqui, bem rápido, assim, vou bem dar uma generalizada, é na doença de Parkinson, em que você tem o sistema dopaminérgico, ou seja, a liberação ali daquele neurotransmissor numa região específica do cérebro, que é o gânglio basal, uma região que está bem aqui no meio, dentro ali do sistema límbico, que eu já falei em outros vídeos, ali ela para de ser ativada. Então você tem uma série de problemas que são ocasionados devido à falta de dopamina nessa região específica. Então, assim, por isso a dificuldade em realizar estudos e entender exatamente as coisas. Porque a dopamina, quando ela é liberada, principalmente, digamos assim, no cérebro inteiro, ela pode ocasionar várias coisas, certo? Então, voltando ao álcool, a gente tem isso. Num primeiro momento, a gente tem aquela liberação de dopamina e, claro, a pessoa vai se sentir mais alegre, mais risonha. Vontade, ela vai ficar mais motivada. A gente tem todas essas, né, características que são características desse neurotransmissor. Porém, se sabe também que o álcool ele também trabalha no sistema GABA. O que é GABA? O GABA ele é um neurotransmissor que ele é inibitório, ou seja, ele bloqueia as ações. É bem bizarro isso, uma coisa do cérebro bem legal, inclusive. Você tem neurotransmissores que ativam mais o cérebro, digamos assim, e você tem o GABA, que era um neurotransmissor que ele inativa, né? Então, você tem esses dois, digamos, comportamentos trabalhando ao mesmo tempo. Por isso que num primeiro momento você fica mais alegre quando você bebe e depois você vai ficando, digamos, mais lento. Caralho, tá Teresina mesmo. O cara vai cair, ó. Você tem reflexo lento, você não entende as coisas que estão acontecendo direito, até que você dorme, enfim, porque é o sistema GABA ali agindo. Tá, mas e aí? Isso quer dizer que muda a personalidade da pessoa? Não. Quer dizer que a pessoa fala aquilo que já estava dentro dela? Não necessariamente. O que quer dizer é o seguinte, quando o álcool, o que se sabe com estudos que vários estudos que foram realizados, e eu vou deixar o link aqui abaixo das referências para vocês darem uma olhada depois, o que a gente sabe é que o álcool, ele age no hipocampo, que é ali onde tá o sistema de memória, por isso que muitas vezes a gente tem blackout quando a gente bebe, né, de esquecer tudo que aconteceu, porque ele tá agindo ali no hipocampo. A gente sabe que
ele tá trabalhando ali no córtex motor, então a gente sabe, né, por isso que a gente fica, às vezes, né, não consegue andar direito, a gente perde reflexo, a gente não consegue pegar as coisas, porque tá agindo ali no sistema motor. E também a gente sabe que ele age no córtex pré-frontal, que eu já falei para vocês aqui em alguns outros vídeos, vou até deixar linkado, que o que acontece quando o córtex pré-frontal é inativado, no caso. É como se aquela parte do cérebro que seria a parte mais racional, a parte de tomada de decisão, a parte que tá, que tipo de autocontrole, digamos assim, ela é desativada nesse momento. Então, assim, se você quer fazer uma coisa naquela hora e você tá bêbado, você vai lá e faz, entendeu? Se vem algum pensamento na sua mente, vou sair correndo no meio da rua, na frente do carro, você vai e faz. Então, isso quer dizer que é uma coisa que estava dentro de você e aí, de repente, com o álcool você liberou? Não necessariamente, é uma coisa que está em você e que você vai lá e você não está mais inibido naquele momento. Então, você vai e fala e você não pensa nas consequências. Por quê? O córtex pré-frontal está menos ativado. Então, quanto a mudanças de personalidade, eu fiz isso, sim, acontece muito da gente fazer coisas que a gente não queria fazer, mas de alterar a personalidade, de eu me transformar em outra pessoa e esse tipo de coisa não acontece, né? Você realmente fica mais desinibido, você fica mais alegre, você tem mais coragem de fazer coisas, mas assim, de você alterar. Então, por exemplo, isso é uma discussão muito, muito forte às vezes no sistema jurídico, né? Porque fala, ele tava bêbado, então ele fez isso porque ele tava bêbado e tal. E é algo que ainda é uma discussão muito, muito grande ainda, porque é como eu falei, a gente não sabe, os cientistas não sabem exatamente como que é que realmente o álcool age e se realmente transforma ou não. Mas é como eu falei, se você tá mais desinibido, se os seus reflexos são ruins e você não tem lá a tua memória, né? Tua memória não tá funcionando direito, é óbvio que você vai fazer alguma coisa não muito boa, né? A tendência é você não fazer coisas boas, né? Então, é isso que acontece. O que isso quer dizer em relação ao caso Monark? Que, ele queria falar isso, e aí, como ele tava bêbado, ele falou, cara, quer dizer que ele tem aquele pensamento, né? Talvez ele não teria falado em rede nacional, talvez ele fale pros amigos dele, mas aquele pensamento, talvez ele não teria tido coragem de falar caso ele não tivesse bebido. Mas não é que o álcool transformou ele, fez ele falar isso, nada disso, entendeu? Assim como também não é que, tipo, o álcool pode ter dado uma ajuda no sentido dele ter mais coragem de falar algo que ele já queria falar, que talvez ele não falasse. Então, o que isso quer dizer, né? Que quando uma pessoa fala algo bêbado, na verdade, ela tá sentindo realmente isso e ela não tem coragem de falar? Às vezes sim, às vezes não, né? Mas o que a gente realmente sabe é que o álcool, ele causa essa desinibição, né? Então você tem coragem e você tem força para falar e fazer coisas que você realmente não falaria nem faria se você tivesse sóbrio, por conta da liberação desse neurotransmissor GABA. Eu posso dizer por experiência própria que várias vezes bêbada já fiz muitas coisas que não queria fazer, já falei coisas que eu não queria fazer. E me perguntei muitas vezes se, no fundo, eu queria fazer aquilo ou não queria dizer aquilo, ou, enfim. Pela minha experiência pessoal e pelo que eu estudo, eu acho que você perde muito aquela coisa do momento, em que vem alguma coisa, você vai e faz. Eu acho que isso que o álcool, ele tá, não vou dizer causando, mas ele tá, é isso que o álcool tá agindo, né? O álcool, ele tá agindo nessa coisa do, não sei se é livre-arbítrio a palavra, mas o álcool, ele age nisso do tipo, tenho uma ideia, faço, e eu não reflito sobre essa ideia. Eu acho que é esse o ponto que o álcool age aí. Então é isso, pessoal. Me conta aqui as suas experiências com o álcool. Se você já passou por isso, se você já falou coisas que você não queria falar, se você já realizou coisas que você nunca imaginaria que você realizaria caso você não tivesse bebido. Me conta aqui sua experiência. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa semana.
Vamos que vamos, com menos polêmica, por favor, que seja uma semana leve. Beijo, tchau!